Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A solidão não é o vazio, é o espelho. Por que tememos o que a ausência revela? Essa pergunta ecoa nos cantos mais silenciosos de nossas mentes, um sussurro incômodo em um mundo que valoriza a conexão constante. Fugimos dela, construímos barreiras, preenchemos cada instante com ruído e distração, tudo para evitar o encontro com essa figura fantasmagórica que nos assombra, a solidão. Mas o que exatamente tememos encontrar quando as luzes se apagam e a companhia alheia se desvanece? Será que o medo não reside na ausência em si, mas na verdade crua que ela nos força a encarar sobre nós mesmos? Estamos aqui para desvendar as 4 verdades brutais sobre o medo da solidão, verdades que poucos ousam compartilhar. Preparados para despir a armadura social, a fachada que construímos para o mundo e encarar o reflexo honesto que a ausência nos apresenta? Assim como Carl Jung nos legou o conceito da sombra, essa parte de nós mesmos que evitamos reconhecer, a solidão nos força a confrontar os aspectos de nossa essência que permanecem ocultos na agitação da vida social. É um mergulho necessário no inconsciente, um confronto com o eu não polido, muitas vezes imperfeito, mas inegavelmente nosso, porque essa busca incessante por conexão, essa aversão visceral ao isolamento, se a solidão, paradoxalmente, detém as chaves para um autoconhecimento mais profundo. Fugimos do que ela pode nos ensinar sobre nossa própria essência, sobre a fragilidade das construções sociais que definem nossa identidade. O medo da solidão é, em essência, o medo de nós mesmos. Neste espaço, vamos desvendar as engrenagens desse medo em nosso cérebro, em nossas relações e em nossa busca, muitas vezes equivocada, por significado. A promessa é de revelação de um olhar novo sobre o que realmente significa estar acompanhado e, mais importante, estar consigo mesmo. Verdade brutal número 1. O medo da solidão é, na verdade, o medo do seu próprio julgamento interior. Quando nos encontramos sozinhos, despidos da plateia social, algo se revela. Essa exposição não é apenas a ausência de outros, mas a súbita clareza do nosso observador interno, aquela voz crítica, moldada por pais, pela sociedade, pelas nossas próprias expectativas irrealistas, ganha palco e voz. O medo de estar sozinho é, em sua essência mais profunda, o medo paralisante de ser irremediavelmente julgado por essa instância interna que carregamos. Nietzsche, em sua jornada de autossuperação, nos alertou sobre a moralidade imposta e a necessidade de transcendê-la. Ele nos mostrou que o verdadeiro inferno não reside em punições externas, mas na incapacidade de aceitar nossa própria existência, nossas falhas, nossas contradições. A solidão, esse deserto existencial, nos força a esse confronto inevitável. Pense no artista que, em seu estúdio silencioso, é atormentado pela dúvida sobre seu talento, ou no empreendedor que, após um revés, se sente consumido pela sensação de fracasso. O palco é interno, o juiz é implacável. Essa verdade brutal desmistifica o medo. A solidão não é a simples ausência de pessoas, é a ausência de validação externa para o nosso senso de valor. Quando essa validação falha, o diálogo interno se torna o único espetáculo. E se esse diálogo for hostil, a solidão se transforma em um tormento insuportável. Analisamos o mecanismo psicológico que nos impulsiona a buscar incessantemente a aprovação alheia, tornando-nos reféns do olhar e do julgamento dos outros. A solidão nos força a encarar o espelho implacável do nosso autojulgamento. Se o reflexo é assustador, o problema não é o espelho, mas a imagem que ele revela. Aceitar essa imagem com todas as suas imperfeições é o primeiro, e talvez mais difícil, passo para a verdadeira libertação. Verdade brutal número 2. Sua busca incessante por conexão pode ser, na verdade, uma fuga desesperada do absurdo existencial. Albert Camus nos apresentou o absurdo, esse conflito inerente entre nossa profunda necessidade humana por sentido e o silêncio irracional do universo. É a consciência de que, em última instância, não há um roteiro cósmico predefinido, um propósito absoluto esperando para ser descoberto. Essa vertigem existencial assusta, e muitas vezes, a busca frenética por relacionamentos, por pertencimento, torna-se um escudo, uma tentativa de preencher esse vazio com a presença de outros, de silenciar a pergunta incômoda: qual o sentido de tudo isso? A filosofia do absurdo nos revela como a consciência da nossa finitude e da falta de um propósito inerente nos leva a criar significados artificiais. Frequentemente,
Fazemos isso através da interdependência social. A solidez aparente de um relacionamento, a sensação de ser parte de um grupo, torna-se um refúgio contra a vertigem do nada. Pense nas pessoas que se lançam em relacionamentos superficiais, na ânsia de evitar a introspecção ou naquela pressão social quase palpável para estar com alguém, como se a ausência de um parceiro fosse um atestado de fracasso existencial. A crença de que outra pessoa pode nos completar é uma das armadilhas mais insidiosas. A solidão, quando encarada de frente, nos confronta com a ideia fundamental de que somos inteiros por nós mesmos. Qualquer completude que buscamos em outro é, na verdade, uma dependência, não uma cura, e essa dependência é perigosamente frágil, pois a perda e a separação são faces inevitáveis da existência. O desafio, como Camus propôs, é abraçar o absurdo e nos revoltarmos contra ele. Como? Através da criação de valor pessoal. Use a solidão não como um refúgio, mas como um laboratório para construir seu próprio sentido, sua própria escala de valores, sua própria revolta criativa, sem depender do eco alheio. Se o universo é mudo, a nossa voz ganha ainda mais importância. A solidão, quando encarada, pode ser o palco para essa revolta silenciosa e poderosa, onde o indivíduo, sozinho, decide o que realmente importa. Verdade brutal número 3. O conforto ilusório que encontramos em evitar a solidão não examinada é, na verdade, a raiz profunda da nossa inautenticidade. Vivemos em uma era de hiperconectividade digital, onde telas e notificações criam uma miragem de proximidade. Contudo, a superficialidade dessas interações nos deixa mais sós do que jamais imaginamos. O verdadeiro conforto que buscamos é, na verdade, a fuga do confronto com as verdades incômodas que a solidão nos traz. Essa fuga nos aprisiona em máscaras sociais, em vidas que, embora pareçam preenchidas, não nos pertencem verdadeiramente. Nossa sociedade nos incentiva a projetar uma imagem constante de sucesso, felicidade e pertencimento. Essa performance incessante mascara a complexidade, as dores e as nuances da experiência humana. A solidão, quando evitada a todo custo, nos impede de desmascarar essa encenação. Søren Kierkegaard nos falou sobre a desesperança de não querer ser si mesmo, um estado onde a recusa em encarar a própria individualidade nos condena a uma existência inautêntica. A necessidade de pertencer, tão intrínseca a nós, muitas vezes nos leva a moldar nosso ou para caber nos padrões sociais, sacrificando a autenticidade em nome da aceitação. A solidão, nesse contexto, assume um papel paradoxal. Ela é o espaço onde essa moldagem externa pode ser desfeita. É o laboratório onde podemos nos permitir ser imperfeitos, estranhos, genuinamente nós mesmos, sem o temor constante do julgamento que tanto nos paralisa. O caminho da autodescoberta passa por usar essa ausência para desconstruir as expectativas alheias e reconstruir um senso de identidade autêntico. Isso exige exercícios de autoobservação, de exploração de interesses genuínos, de aceitação das próprias contradições como parte intrínseca da riqueza humana. A verdade brutal é que a inautenticidade é uma forma de solidão autoimposta, muito mais profunda e dolorosa do que a ausência física. O verdadeiro estar junto começa, invariavelmente, com o estar consigo, de forma autêntica e sem disfarces. Verdade brutal número 4. A busca incessante por companhia constante é, frequentemente, uma evasão covarde da sua própria liberdade. A liberdade, em seu sentido mais puro e existencial, carrega consigo o peso inegável da responsabilidade e a vertigem da incerteza. Essa liberdade assustadora nos leva a mecanismos de defesa. A necessidade premente de ter alguém ao nosso lado, a todo momento, pode ser um desses mecanismos, uma forma de delegar decisões cruciais, validações indispensáveis e, em muitos casos, até mesmo o próprio sentido da vida ao outro ser. Jean-Paul Sartre nos legou uma das mais profundas verdades do existencialismo: o homem está condenado a ser livre. Essa condenação, essa liberdade absoluta, implica uma responsabilidade total por cada uma de nossas escolhas, pela construção incessante de quem somos. A solidão, longe de ser um fardo, é, neste contexto, o campo de treinamento essencial para essa liberdade. Pense na dificuldade de tomar decisões importantes sem a aprovação do parceiro, ou na sensação de paralisia que nos acomete quando estamos sozinhos diante de um problema. Essa é a fuga da liberdade em ação, quando a presença de outra pessoa se torna uma condição sine qua non para nossa estabilidade emocional ou para a simples tomada de decisões cotidianas. Essa companhia se transforma em um grilhão invisível. A verdade brutal é que, ao evitarmos a solidão, estamos, na prática, abdicando de nossa autonomia. Estamos renunciando ao poder inerente de moldar nossa própria existência, de traçar nosso próprio caminho. O desafio é cultivar a autossuficiência existencial, desenvolver a capacidade de tomar decisões firmes, de encontrar conforto e resiliência em si mesmo, de gerar seu próprio sentido, mesmo em face da mais profunda
profunda incerteza. Isso não significa rejeitar relacionamentos, mas sim fundamentá-los na solidez do indivíduo e não na necessidade de preenchimento. A verdadeira maestria reside na capacidade de ser inteiro e livre, mesmo e especialmente na ausência de outros. A solidão não é um defeito a ser curado, mas o espaço sagrado onde a soberania individual pode, finalmente, florescer. Recapitulando as 4 verdades brutais que desvendamos. O medo da solidão é, em sua essência, o medo do nosso próprio julgamento interior. A busca incessante por conexão pode ser uma fuga desesperada do absurdo existencial que nos confronta. O conforto ilusório de evitar a solidão não examinada nos aprisiona em uma vida inautêntica. E, finalmente, a evasão constante da solidão é, na verdade, uma renúncia à nossa própria e assustadora liberdade. A solidão, caro explorador da alma, não é um deserto estéril de desespero. Ela é, antes de tudo, um vulcão adormecido. O medo a mantém em um estado de inatividade forçada, mas quando finalmente a confrontamos, quando ousamos olhar em seu abismo, ela pode liberar uma energia criativa de proporções inimagináveis. Pense na energia colossal que gastamos diariamente em evitar esse confronto, em preencher o silêncio, em buscar distrações. Essa mesma energia, quando redirecionada com intenção, pode ser a força motriz para a criação de significado em nossas vidas, para a autossuperação genuína, para a conquista de uma autenticidade que ressoa em cada fibra do nosso ser. Convidamos você a abraçar a revolta socrática. Assim como Sócrates questionava as certezas inabaláveis de sua época, devemos, com a mesma coragem intelectual, questionar nossa própria aversão à solidão. O que realmente ganhamos ao fugir dela? E, mais importante, o que perdemos irrevocavelmente ao fazê-lo? Aplique o método socrático à sua experiência mais íntima com a ausência. A solidão não é o fim da jornada, mas o ateliê sagrado onde o indivíduo pode, com suas próprias mãos, esculpir a si mesmo. É a aceitação da própria singularidade, a coragem de ser imperfeito, de ser autônomo, a construção de um sentido pessoal que resista ao silêncio ensurdecedor do universo. É a arte de existir plenamente, mesmo quando ninguém está olhando. Nietzsche nos inspira a nos tornarmos arquitetos de nosso destino, a dançarmos no abismo do absurdo com a força inabalável da nossa própria vontade, à sombra da solidão. De um vazio aterrorizador, um palco para a criação. Chegamos ao fim de nossa jornada, por essas verdades brutais. Verdades que, ao invés de nos amedrontar, buscam paradoxalmente nos libertar. Recapitulamos como o medo da solidão se revela não como um fantasma externo, mas como o reflexo de nosso próprio auto-julgamento interior, como a busca incessante por companhia pode ser uma fuga desesperada do absurdo existencial que permeia nossa condição, como o conforto ilusório de evitar a ausência nos aprisiona em uma vida inautêntica e, por fim, como a evasão da solidão é, na verdade, uma renúncia à nossa mais preciosa e assustadora dádiva, a liberdade. A partir de agora, sua perspectiva sobre a solidão pode e deve ser transformada. Da próxima vez que o medo da solidão se apresentar, não o encare como um sinal de fracasso ou de deficiência. Veja-o como um convite para um mergulho profundo em si mesmo, para confrontar aquilo que nos assombra na ausência de distrações externas. É nesse espaço que encontramos a força criativa latente, a energia que, antes gasta em fugas, agora pode ser canalizada para a construção de um sentido autêntico. Carl Jung nos ensinou sobre a sombra, essa parte de nós que evitamos reconhecer. A sombra da solidão, quando trazida à luz, não é um monstro a ser temido, mas um mestre a ser ouvido. Ela nos ensina sobre nossas fraquezas, mas, de forma ainda mais poderosa, sobre nosso potencial de força. Integrar essa sombra, aceitar essa ausência, como parte intrínseca de nossa existência, é um passo crucial para a individuação, para nos tornarmos inteiros. A verdadeira conexão, descobrimos, não reside na dependência de outros, mas na sólida fundação do nosso próprio eu. A solidão, quando abraçada com coragem e questionamento, nos capacita a construir um sentido autêntico e a viver com a liberdade que nos é inerente. Qual dessas verdades brutais mais ressoou com você, mais fez sua mente girar em um turbilhão de reflexão? Compartilhe sua experiência, suas próprias epifanias, nos comentários abaixo. Abrace essa jornada de autodescoberta, questione suas certezas mais arraigadas e inscreva-se neste canal para desbravar conosco mais dessas verdades que, muitas vezes, ninguém ousaria te contar.